Ok, eu prometi que eu ia estar com uma outra camiseta, mas são 11h30 da noite do dia 20 do 2 e eu estou morrendo de vontade de gravar esses vídeos para vocês, porque está sendo muito divertido em parte. Então, oi pessoal, para mais um vídeo. Então vamos lá. No último vídeo a gente falou aqui sobre as situações que levariam a um processo. Aí você vai me perguntar, como é um processo judicial? O que é um processo? Pois bem, ele não é, na verdade, não é tão complicado. Pense num processo como se fosse qualquer tipo de programação, tá? Você está criando, para poder fazer alguma coisa numa linguagem de computação, você precisa criar primeiro gatilhos, né? Que comandos do usuário que vão gerar gatilhos de sistema, que você vai ter lá um monte de ifs concatenados, basicamente, e você vai chegar em determinadas soluções e respostas do sistema. Isso não chega a ser muito diferente do que é um processo judicial, tá, gente? Então, um processo judicial ele é basicamente uma forma estruturada, por isso que ele tem esse nome, ele é um processo, uma forma estruturada de analisar algum tipo de conflito que envolva o direito, tá? Então, como funciona um processo normal para praticamente qualquer caso? Você tem um pedido inicial, que ele é feito pela parte que é a reclamante, a autora, a depender, né? Cada tipo de justiça usa uma nomenclatura. Mas você vai ter lá a parte reclamante. Então você vai ter nesse pedido é, uma informação, vai ter uma descrição sobre o que está sendo pedido, vai ter uma fundamentação sobre o que está sendo pedido e vão ser apresentadas provas documentais, argumentos ou pedidos para que sejam produzidas outras provas durante o processo e etc. E vai ser feito um pedido propriamente dito. Então, no caso, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá que a gente já falou aí da empresa de telefonia. Eu tenho lá uma contratação com a empresa de telefonia X e essa empresa de telefonia está me cobrando a mais do que eu efetivamente contratei. Não cobrar a mais não pode por causa disso e disso e disso, está previsto em tais e tais artigos da lei, e eles estão cobrando, o meu nome foi negativado, alguma coisa do tipo. Então eu quero pedir danos materiais por aquilo que eu já paguei de outras contas que eu paguei errado e eu quero danos morais porque meu nome foi negativado indevidamente. Ponto. Isso é um pedido, isso é uma forma de você expor uma ação, tá? Fazendo de uma forma bastante básica. Pois bem, feito isso, o juiz vai receber o pedido e vai abrir uma fase de defesa para a parte, onde ela vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ela vai falar por que você não pode receber aqueles pedidos. Ela vai apresentar suas defesas, seus argumentos e suas provas. Depois disso, caso necessário, vão ser realizadas provas complementares, que não sejam documentais, não sejam provas que já estejam prontas antes do início do processo, que é o exemplo de testemunhas e perícias. Tá? Nessa parte, ambas as partes vão participar, podem acompanhar e produzir algum tipo de prova junto, por exemplo, durante uma perícia eles vão poder ter um assistente ou coisa do tipo. Feito tudo isso daí, esclarecidas as provas, o juiz se sentindo satisfeito com a situação, se sentindo satisfeito com as provas, ele vai proferir uma sentença. Uma sentença nada mais é do que o juiz chegar e falar: olha, isso daqui procede, logo eu aceito o pedido, isso daqui não procede, logo eu não aceito. Ele pode fazer isso em todo ou em parte. Feito isso, abre-se uma fase de recurso, onde ambas as partes vão ter direito a recorrer. O recurso inicial de uma sentença, ele é amplo. Normalmente você pode abranger tudo, desde provas, etc., entre outras questões. Vai ser passado por um julgamento desse recurso, aí depende do tipo de justiça que você estiver falando, e depois disso você tem mais fases de recurso, que aí elas, né, que a gente já está acostumado, vocês estão ouvindo aí nas notícias, que são os recursos aos tribunais superiores, STJ, STF, que eles são excepcionais, eles só se admitem em alguns casos e eles não discutem prova. Eles só vão discutir se uma lei ou se a Constituição foi infringida. As leis pelo STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e a Constituição pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Por isso que eles são diferentes, eles têm análises de matérias diferentes, né? Por aí. Bom, isso é um processo, tá? Terminada essa parte, toda essa parte, aí começa uma parte que é a execução, que é a cobrança efetiva daquilo que a parte foi condenada. Então, não é tão complicado quanto possa parecer, né?
Processos eles podem ser individuais ou coletivos, a depender da matéria que a gente está falando, tá? Muitas vezes, muitas pessoas vieram perguntar por que um processo, a gente não poderia fazer um processo coletivo. Basicamente, porque o processo coletivo, ele tem um nome, chama ação civil pública, ele está previsto na Lei 7.347 de 1985. Ele tem características muito próprias e ele está linkado normalmente a questões de punir e multar por situações genéricas que envolvam um número coletivo de pessoas, que é um número homogêneo, um número não especificável muitas vezes. Há exemplo de propaganda enganosa da Casas Bahia, do quer pagar quanto, né? Isso foi uma situação que foi processada, foi discutida muito na época, porque o pessoal estava falando, pô, quer pagar quanto? Induz o consumidor a entender que ele pode pagar o que ele quiser, né? Então, ou como ele quiser, da forma com que ele quiser. Então, isso gerava uma dúvida desnecessária no consumidor. Esses tipos de coisa, né, que são ações coletivas. E também para essas ações, você normalmente tem algumas pessoas específicas que podem entrar, como por exemplo o Ministério Público, Defensoria, os estados, os municípios, a União e associações. Então não se aplica para a nossa situação. Os processos têm que ser particulares, porque o que as pessoas normalmente estão pedindo aqui são indenizações. Então você não vai pedir de uma forma conjunta uma indenização, você vai pedir cada um individualmente a sua indenização pelo dano sofrido individual. Beleza? Esclarecido isso, vamos aqui para os tipos de processos individuais. A gente tem, vamos falar primeiro aqui da justiça comum. A justiça comum é basicamente um processo padrão, que se aplica para praticamente para qualquer caso injustiçável, né? Que a gente fala de vara comum, procedimento comum, né? Então, esse processo, ele é mais ou menos aquela base que eu expliquei para vocês de processos, tá? Que eu falei mais cedo. Então, ele tem algumas regrinhas de como ele funciona e aonde você pode fazer ele funcionar. Normalmente, né, que existem algumas exceções, mas na grande maioria dos casos ele é no domicílio do réu. Então, no nosso caso aqui, domicílio do réu entende a cidade de São Paulo, aqui, que é onde tem a sede da empresa organizadora. Então, se a gente fosse entrar com o processo aqui, tinha que ser aqui em São Paulo. O processo normalmente é mais completo, ele tem maior possibilidade de provas nesse procedimento comum que eu estou falando para vocês. Dá para ouvir testemunhas, inclusive fora da cidade de São Paulo, por meio de atos que a gente chama de carta precatória, em que basicamente a carta precatória é um pedido de um juiz para outro juiz. Então, mesmo que o processo corra aqui em São Paulo, se vocês tiverem testemunhas fora da cidade, dá para ouvir essas testemunhas de fora. Ela dispensa a realização de diversas audiências, elas não são obrigatórias, e mesmo que elas ocorram, a presença do autor da ação não é absolutamente necessária. Só se o juiz assim determinar que o seja, mas ela não costuma ser necessária, sendo possível você realizar audiência só com uma representação de um advogado. Tá? Então essa é a parte boa, que mesmo colando os processos aqui em São Paulo, qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode entrar com esse processo. E também a gente pode verificar também se é o juiz implicar que quer que vocês participem, dá para a gente tentar pedir pelas cartas precatórias também. Tem mais acesso a recursos, o que é bom e ruim. Bom porque você tem uma maior chance, uma maior gama de recursos para defesa, ao mesmo tempo um pouquinho mais complicado, porque você pode atrasar o andamento de um processo. Parte boa também com relação à justiça comum é que os recursos são julgados por desembargadores, pessoas mais qualificadas, com mais tempo de preparo, maior experiência, e são 3 desembargadores. É um processo que dá para você defender mais a fase recursal, você ter um acesso melhor para isso, tá? Não há limite de valor do pedido, você pode pedir o que você quiser, no tamanho que você quiser do valor. E também você tem a necessidade de pagamento de custas. Na justiça comum, então você tem que pagar para entrar com o processo. O valor de despesas depois eu falo para vocês, porém, você pode tentar sair dele se você pedir a justiça gratuita,
que aplica-se para a maior parte dos casos em que você tem uma pessoa que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem atrapalhar o seu próprio sustento da sua família. Como muita gente é estudante, etc., isso daí também fica bastante tranquilo da gente mostrar, ou que alguém tem dívidas recorrentes, dá para a gente poder apresentar o pedido de gratuidade sim, tá? Opção que existe são os juizados especiais cíveis, que eram os antigos pequenas causas. Os juizados especiais, eles estão regulamentados pela Lei 9.099 de 95. Estou falando as leis para vocês darem uma pesquisada aí no Google, tá, gente? Ele é, digamos assim, uma ideia de processo simplificado. Não quer dizer que ele seja necessariamente mais rápido. E muitas vezes ele pode até demorar mais do que uma justiça comum, por conta do que eu vou explicar aqui para vocês, né? Ponto interessante do juizado especial é que você pode entrar com ação de juizado especial no domicílio do autor. Ou seja, vocês que estão aí são de outros estados, né, além de São Paulo, ou da própria, além fora da cidade de São Paulo, vocês podem entrar com ações nos juizados especiais aonde vocês morarem, tá? Você tem também a questão de que nos juizados especiais você tem obrigatoriamente 2 audiências. Isso assim, praticamente todos os estados trabalham assim. Uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução, que se chama, que é a audiência em que se ouvem testemunhas e se faz normalmente o julgamento já lá na hora, ou às vezes, né, deixa para depois, mas essas 2 audiências normalmente acontecem e você tem que ir, o autor está obrigado a ir. Se você não for, você perde o processo automaticamente. Isso é um problema que você não pode se fazer representar por ninguém. Você também tem a obrigação de levar as testemunhas até a audiência de instrução, não importa de onde elas estejam. Não existe a possibilidade de você ouvir testemunhas em outros locais, ou seja, ou você tem as testemunhas, ou você não vai ter esse acesso de prova. As provas também são mais limitadas. No juizado especial, ele não permite realização de prova pericial, é proibida. Os valores podem chegar, tem um limite teto de valor, que é até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, você pode entrar direto com o processo, e normalmente a melhor forma de você fazer isso é você ir no juizado especial, conversar com alguém lá, e você vai ter um estagiário que vai estar lá e vai redigir o processo para você. Não se recomenda você fazer isso, mesmo em processos menores, em juizado especial, que você tem um advogado que possa te orientar, porque aquele funcionário que vai estar ali, ele é um cara em início de carreira, ele está aprendendo ainda. Então ele pode acabar não formulando corretamente para você um pedido, ou se você tentar fazer isso sozinho, você pode não ter o conhecimento sobre como formular, como apresentar esse pedido e você ter o seu direito prejudicado. Eu sempre faço aqui uma comparação com o médico e o tatuador, né? Se você vai lá e pede para um tatuador porcaria fazer tua tatuagem, você vai ficar com uma tatuagem porcaria e... Desculpa, caiu um negócio no chão. Você vai ficar com uma tatuagem porcaria e não posso, né, fazer nada com relação a isso. Bom, vamos lá. Coisa interessante sobre os juizados especiais. Você não precisa pagar custas para poder entrar com um processo no juizado. Você só paga custas em fase de recurso. Aliás, em fase de recurso você precisa de advogado, esqueci de comentar. Você não precisa pagar custas no juizado especial. Porém, caso você precise recorrer, você vai pagar as custas. Qual é o risco do juizado especial? Se você perder em fase de recurso e apenas em fase de recurso, você vai ter que arcar com as custas de processo e com honorários de advogado, que eu também já vou falar para vocês um pouquinho mais tarde. Dá para pedir gratuidade no juizado especial? Dá para pedir, mas tem as mesmas complicações, a justiça comum, e você tem a fase de recurso é muito mais limitada, você tem menos capacidade, é muito mais difícil você ter acesso para uma defesa em fase recursal, tá? Então tem benefícios e malefícios de cada um a depender do que você está tratando e de qual é a situação jurídica que está sendo tratada ali, tá? Beleza. Dito isso, aqui a gente tem uma análise que eu acho que é ok para a gente poder falar um pouquinho de processo. Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre expectativas de vitória e ganhos e vou falar do risco-benefício financeiro no próximo vídeo.